assim como você está, feche seus olhos. Para quem está nos visitando, eu vou ensinar, porque você nunca fez essa oração. Você vai fazer a oração do filho metido agora. Como que é essa oração, pastor? Você vai falar para Deus: Senhor, que todo esse culto, esse prédio, essa pregação, tudo isso esteja acontecendo só por minha causa. E todo mundo veio aqui só para assistir o Senhor falar comigo. Que é isso? Isso é coisa de quem sabe que é amado. Amém? Então feche seus olhos, fala isso para Deus agora, que você não vai sair daqui sem ter ouvido a voz do Senhor falar com você. Deus te chamou nesse lugar aqui hoje, para que você ouça a voz, doce voz dEle, falando com você. Então pede isso para Ele agora, pede para Ele falar com você. Papai, no nome do Senhor Jesus, reunidos aqui nessa noite, esse é o clamor do nosso coração. Que cada um desses irmãos saiam daqui com essa convicção. Ouviram a voz do Senhor. O Senhor falou com eles. Foram edificados, instruídos na palavra, fortalecidos, supridos, nutridos, enriquecidos com a revelação da graça, do amor, do favor, do poder do Senhor. E assim, ó Deus, sairão daqui acelerados, mas no descanso. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Presta bastante atenção. Tem algo que Deus colocou no meu coração para eu te falar, dentro da palavra, mas que não está no esboço aí na revista. Não sei você, mas eu, Rafael, gosto de velocidade. Confesso, me arrependo, mas não renuncio, porque eu continuo gostando. Então, quando dá para acelerar um pouquinho mais, eu tenho que confessar. Eu não vou ficar ocultando pecado. Eu caio no pecado do excesso de velocidade. E aí agora me contaram que o Detran ficou um tempo aí com problema no sistema, não estava emitindo multa. Vocês ficaram sabendo disso? Para mim, é a única justificativa plausível de ter chegado 7 de uma vez na minha casa. Luta. É dureza. E todas pelo mesmo motivo. Excesso de velocidade. Aleluia. E aí eu descobri também, que eu não sabia, que ia mudar a lei. Agora as multas, o valor é proporcional à velocidade. Eu não vou te falar o valor das multas, não. Vou falar, não. Não vou falar, que é porque minha mulher não está aqui, ela está lá embaixo no Kids, eu não quero que vocês contem para ela. Mas, Jesus poderoso. Mas resumindo, e eu tenho um carro que corre, porque antes eu não tinha. Passei um momento de crise que eu comprei um carro popular, básico, 1.0, que na minha cabeça, toda vez, o cabo de acelerador tinha estragado. Porque eu pisava, não acontecia nada, não sentia nada. Ele demorava meia hora. Tem carro que você mede assim, ele faz 0 a 100 em tantos segundos, né? O meu demorava meia hora para chegar em 100 km. Qualquer coisa que fazia ele perder o embalo, era um prejuízo horroroso. Então eu ficava, quando ia viajar, pegar a estrada, o que você tinha que aproveitar na descida? Você chinela na descida para ele, como diz o outro, para ele não voltar de ré na subida. Porque não tinha potência nenhuma. Ele não tinha cavalo de potência, né? Ele tinha pônei. Mas agora não. Agora Deus mudou minha sorte. Tem 420 pangaré forte ali, rapaz. Cavalo bruto para acelerar. E aí o que acontece? Não adianta eu ter, presta atenção, não adianta eu ter a capacidade de acelerar. Hoje eu tenho um carro que tem a capacidade de aceleração. Ele tem um potencial de aceleração. Mas não adianta eu ter isso se eu não tiver clareza, luz, segurança para poder acelerar. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, para mim, o teste para mim, que eu caio no pecado, eu tenho que confessar, irmãos. Eu não estou aqui para pôr uma máscara aqui. Eu tenho que confessar. Estou abrindo hoje aqui minhas carnalidades. É Goiânia, Rio Verde, é meu problema. Aquela estrada para mim é um problema. Todas as multas, tudo foi lá. Por quê? Vocês já pegaram ela? Ah, maravilha. A linha reta, asfalto bom, quase não tem curva. É um convite. É aquela coisa assim, você está de jejum e alguém passa com a picanha na sua cara assim. Ah, meu Deus do céu. É a tentação, é o banquete de Satanás. E aí você fica tentado a ver se o carro realmente, aquilo que está marcando ali, aquele número que tem lá, no final, se realmente chega naquilo. E eu fico nessa tentação e sou tentado a provocar para ver se vai mesmo. Cheguei perto já.
Mas resumindo, mas não adianta eu fazer isso, eu ter o carro com essa potência toda, ter esse desejo de acelerar, a estrada ser boa, mas se eu não conseguir enxergar nada, acontece nada, não vou conseguir acelerar. E essa estrada particularmente, até Rio Verde, ela tem uma característica. Quando chove, tem muito caso de acidente. Por quê? Porque ela tem um problema de escoamento de água, então qualquer chuvinha já cria poças d'água e acontece a aquaplanagem. O carro bate ali e perde o controle, roda, capota e tal. E aí é uma estrada que todo mundo fala, se você pegar ela, estiver chovendo, é 70, 80 por hora. Não passa disso não, porque o risco é muito grande. Então vamos lá, uma das vezes que eu fui, só mês passado eu fui 2 vezes pregar lá na videira de Rio Verde. Uma delas estava chovendo na volta. E o que você acha que eu fiz? Andei a 225 km por hora. Porque de dia na ida no sol foi o que eu consegui chegar. Mas na noite, chovendo, sem enxergar nada, com risco de perder o controle do carro, não teve jeito. 70, 80, da angústia. Para mim dá um trem ruim assim, ai meu Deus do céu. Por quê? Porque é o desejo de acelerar, mas tem algo que está te prendendo. Falta de visão. E enquanto eu estava meditando nessa palavra aqui hoje, Deus colocou isso no meu coração. Tem muita gente que está aqui hoje, que está doido para acelerar, mas parece que tem algo que está te segurando. Eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Não que você está ingrato. Não é um tipo de insatisfação ligada com a ingratidão. Não, é você saber que Deus tem algo maior para você, que Deus tem algo mais poderoso para você viver e desfrutar, mas de alguma forma você não está conseguindo pegar, você não está conseguindo acessar, e isso está tirando sua paz, você está ficando angustiado, você começa a chorar, orar, você já chora, já vem uma tristeza no seu coração. Por quê? Porque você queria estar numa velocidade muito maior, você sabe que você dá conta, que você pode, que você quer, Deus já falou, mas por que não vai? E aí Deus respondeu para mim, eu estou aqui para te responder. Está faltando luz, clareza. Na hora que a luz vem, a segurança também vem para você acelerar. Eu, mesmo querendo, mesmo tendo potencial, não pude acelerar, porque não tinha luz. Estava muito escuro, chuva muito forte, risco. Vocês entenderam já, né, a ilustração? Do mesmo jeito, tem um monte de gente, e isso, se Deus falou comigo, antes de eu pregar aqui, é porque esse monte de gente está aqui. Então, está aqui aqueles que Deus já colocou você, esse impulso em você, para você acelerar, mas você ainda não mudou a velocidade. Você ainda está no mesmo ritmo que você estava. E minha aventura é falar, tem alguns aqui que Deus já falou, já era para você estar liderando célula, mas você ainda não está. Outros que são líderes que já era para estar discipulando, mas ainda não está. Outros que estão numa quebradeira danada financeira, mas já era para estar próspero, mas ainda não está. Outros que empreendem que já era para estar faturando muitas vezes mais, mas ainda está do mesmo jeitinho de muito tempo. Então, se você, como diz o outro, se a carapuça serviu, estou aqui hoje enviado por Deus para te trazer a resposta de como você vai acelerar. Quero perguntar, quantos aqui realmente querem acelerar diante do Senhor? Porque qual que é a finalidade da aceleração? Outra coisa que Deus falou comigo. Se eu quero chegar num lugar, como que eu vou saber quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? É física básica. É a distância versus velocidade. Se eu vou para um lugar que está a 100 km de distância, e eu vou dirigindo a 100 km por hora, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? 1 hora. Vocês são bons de física, aleluia. Tudo gente foi bom de física. Então agora nós vamos usar Bhaskara, raiz quadrada. Não. Elevar. Não. Cubo. Cadê os engenheiros aqui, bom de cálculo? Não, também não. Mas vamos lá. Se eu quero chegar na metade do tempo, o que eu tenho que fazer? Tenho que dobrar a velocidade. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? O raciocínio está acompanhando? Agora tem outra fórmula de você chegar antes no lugar. Não é só acelerando a velocidade, é também encurtando a distância.
é trazendo para mais perto. Por quê? Porque você dobra a velocidade dessa forma também, você diminui o tempo pela metade. Eu estava lendo um dia desse para trás sobre o acidente que deu da Gol, anos atrás, passando pela Amazônia, que bateu num jatinho. Vocês lembram disso? O que aconteceu lá? Aí você fica, como que um avião bate no outro? Não dá tempo de desviar, não dá, sabe por quê? Porque um estava a 840 km por hora e o outro a 490 km por hora. E andando um de frente para o outro. Aí você multiplica isso. Você vê que é um piscar de olhos, mano. Ele está muito longe, mas rapidinho já está de cara um com o outro. E o acidente se deu por causa disso, porque estão os dois em alta velocidade em direção oposta, indo em direção um ao outro. Resumindo, acidente. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Você tem que acelerar. E um choque vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus está vindo correndo na sua direção também. E aquilo que estava muito distante de você, Deus foi lá, buscou e está vindo correndo trazer para você. E agora Deus quer que você acelere em direção a Ele, porque vai somar a velocidade dos dois e vai dar essa colisão poderosa. E aí quando você menos espera, sua história foi totalmente transformada. Vou dar alguns testemunhos aqui para enriquecer o seu coração com fé. Posso falar de mim? Vou falar de mim. O que aconteceu comigo? Para quem nunca ouviu esse testemunho, vai ser abençoado com ele agora. Para quem já ouviu, fica quieto e vai ouvir de novo. O que aconteceu comigo? Férias, eu estava totalmente sem dinheiro. Foi a 5ª férias que eu não fiz nada com a minha família. A gente tira férias cada 6 meses, os pastores, cada 15 dias. E eu com muitos problemas financeiros, porque eu tinha fechado minha empresa, que me deu muito prejuízo, quase 500 mil reais de prejuízo. E eu paguei o que devo para pagar, junto com os sócios, mas ainda ficou um monte de parcela de coisa negociada para pagar. Então ainda tinha muita dívida, demoraria ainda muito tempo para eu conseguir quitar isso, baseado na minha renda, mas aí uns 2 anos. O que aconteceu? 5ª férias, fiquei em casa uns 15 dias, não fui para lugar nenhum. Nada, não tinha dinheiro. Se fosse no cinema, eu, mulher e 3 meninos, eu ia ter que fazer unidunité para escolher um para ver o filme, para contar para nós depois como que foi. Então, minha mãe mandou eu escolher. Você, vai lá, assiste lá, a gente vai ficar aqui esperando, na hora que sair, você conta para nós. Porque eu não tinha dinheiro. Resumindo, vou encurtar a conversa. Na hora que acabou o jejum, minhas férias, eu ia voltar a trabalhar e outros pastores estavam saindo de férias, porque a gente intercala. E aí eles arrumaram uma chácara, ali perto da Monte Sião, ali, Hidrolândia, alugaram lá para passar a semana, 4 dias. E ia ficar apenas R$750 por família, com hospedagem, café, almoço, janta, ia ser joia demais e é barato. Resumindo, eles falaram, você vai ter que voltar a trabalhar, mas você não fez nada, sua família ainda está de férias da escola, os meninos, manda sua família para lá. Na segunda-feira você vai junto, porque ainda é folga, você passa o dia, e depois você vai todo dia à noite. E o que eu fiz? Falei, pronto, achei uma solução para não perder as férias, para mandar a família, que bênção. Só tinha um detalhezinho básico, eu não tinha os R$750. Mas eu falei, você vai ficar devendo para os pastores? O que ele vai ter que fazer? Vai matar? Eu vou falar para ele, me perdoa. Ele é crente, não tem opção, vai ter que perdoar. Pronto. Falei, quer saber? Se perder a amizade é porque nunca foi meu amigo de verdade. Peguei e fui, mandei a família, fui lá na segunda, levei a família. Resumindo, na hora de ir embora, falei, eu vou, durmo em casa, porque no outro dia eu tenho que estar às 7 horas da manhã na oração, vou orar, trabalho durante o dia, à noite eu venho, chego aqui umas 18h30 e tal, passo, fico aqui até umas 11 da noite com vocês, divertindo, e depois vou dormir, faço isso todos os dias, quando der na quinta, eu venho à noite, e a gente já pega os trem, vai todo mundo embora. Até aí, vocês entenderam? Beleza? Na hora de voltar para casa na segunda-feira, eu lembrei de algo, que para ficar indo e voltando, eu tinha que abastecer. E quanto que eu tinha de dinheiro? Olhando todas as minhas contas, cartão de crédito, investimento em criptomoedas,
dinheiro na bolsa de Nova York, estoque de ouro, né? Lastro de patrimônio, olhando tudo, eu tinha a enorme quantia de R$25. Eu estava com um carro emprestado de um irmão, que ele me emprestou um Prisma usado, o primeiro que lançou, e que ele não cuidou dele nem uma vírgula. O carro estava só o bagaço. Ele me emprestou, no primeiro dia que ele me emprestou, eu peguei o carro, fui sair, eu andei 1 quilômetro, acabou a bateria, assim, acabou de morrer, assim, de não dar nem nada. Aí eu liguei para ele, irmão, acabou aqui. Ele falou, não é verdade, eu estava rateando mesmo. Faz assim, pode trocar a bateria, que depois eu te devolvo o dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar bateria. Aí eu liguei para o irmão dos empreendedores radicais, membro da igreja, anda com a gente há muitos anos. Está lá no grupo de empresários que eu criei, já indiquei dezenas de clientes para ele. Mexe com bateria. Falei, mano, estou no meio da rua com Prisma assim, 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 você tem a bateria? Pastor, estou indo aí agora. Falei, rapaz, não é bom fazer parte da família? Essa igreja é uma bênção. O cara vai me salvar. Depois eu acerto com ele. Se eu não conseguir, me perdoa. Você está achando, eu estou brincando, meus irmãos, não faço isso não, eu pago minhas contas. Mas resumindo, ele chegou lá, trocou a bateria, deu partida, o carro funcionou instantaneamente, que maravilha. Aí ele falou, pastor, R$160. Eu falei, ô querido, esqueci de comentar só esse detalhe com você. Mandei você vir, eu estava tão assim, focado em resolver o problema, que eu esqueci desse pequeno detalhe, eu não tenho 160. Ele falou, não, aí é ruim, hein? Aí ele parou, ficou me olhando, eu falei, irmão, você me dá um prazo, depois eu pago para você. Aí ele, mas assim, só de falar? Qual que é a garantia que eu tenho que você vai pagar? Na hora que ele falou isso, irmãos, eu falei, não, racha minha cara de vergonha, como que eu estou passando por isso, meu Deus do céu. Aí também é claro que a justiça própria já tomou, eu falei, miserável, não indico mais ninguém para ele, vou arrancar dos grupos hoje. Aí eu falei, irmão, é a minha palavra, é o que eu tenho. Aí ele falou, não, dá um documento seu para deixar de garantia. Eu falei, se eu der minha habilitação, a polícia parar, eu estou lascado. Eu preciso dela, eu estou com o RG aqui, serve? Ele serve. O irmão pegou meu RG, mano. Estou vendo alguns assim, até eu fiquei assim também. Na hora que eu dei o RG, ele pegou, ele falou, mas aí ele deixou bem claro, mas meu negócio não é documento não, viu? Tipo assim, você continua me devendo, e eu vou te devolver, eu quero te devolver esse documento assim que você me pagar. Olha a situação que eu estava. Aí eu lembrei, eu não tenho dinheiro para abastecer, porque pela distância para ir e voltar, não dava. Aí eu, com os R$25, falei, Senhor, e agora? Por um breve momento eu tentei indignar, assim, não aguento mais essa vida, será que compensa? Mas foi só uns 4 minutos, assim. Depois eu já parei com essa bobagem, falei, não, eu sou privilegiado, viver o que eu vivo, fazer o que eu faço, ser quem eu sou, e estou passando um teste, eu tenho que dar a resposta certa. E fui para Deus, fui orar. Cheguei em casa umas 11 e pouco da noite, fui orar, orei lá até umas 4 da manhã. Fui ter minha noite com Deus. Eu brinco falando que eu sou melhor que Jacó, porque Jacó foi até amanhecer o dia, eu não. Resolvi antes. Deu prazo até de dormir um pouquinho ainda. Aleluia. Resolvi minha vida e fui dormir em paz. Certo? Mas não, eu resolvi minha vida em oração, mas minha conta continuava igual. Era os mesmos R$25 que estava lá. Eu continuava com o mesmo problema, com a mesma necessidade. Mas na hora que eu acordei, dormi 2 horas e pouco só, das 4 às 6 e pouquinho, acordei e fui para a oração. Chegou na oração, o pastor Naor ministrando a palavra lá na oração da manhã, ele falou algo que gerou fé no meu coração. Fé foi gerada, conhecimento da palavra, fé. Não vou pregar tudo que ele pregou para você aqui não, senão não dá tempo de eu falar meu esboço. Mas resumindo, eu saí de lá, fui para uma reunião, já que já estava programado. Nessa reunião eu recebi uma notícia. Saio dessa reunião, de uma notícia de uma oportunidade de negócio. Saio dessa reunião para uma outra reunião, isso assim, uma reunião 8, outras 9, tudo assim, pertinho. Saio, vou para a segunda reunião, o segundo está precisando daquilo que eu acabei de ficar sabendo na primeira reunião que tinha. Aí eu já faço a conexão de um com o outro,
vira negócio entre eles. Resumindo, um negócio é fechado, de 4 milhões de reais. Só que aí ia gerar comissão esse negócio, 5% de comissão. Na hora que o negócio foi fechado, quem fechou o negócio falou: ei, pastorzão, rachou, hein? Que é isso? Duzentão. Falei: não, calma aí. Isso daqui tem potencial enorme de ser um laço do capeta na minha vida, isso daqui. Por quê? Porque eu pego esse dinheiro de comissão em cima de uma negociação, em cima do irmão, o irmão fica sabendo que eu ganhei dinheiro em cima dele, acabou, moço. Pronto, é o pastor que está comendo a lã da ovelha. É um canalha, criou os empreendedores radicais só para ganhar dinheiro. Eu falei: não, estou escaldado nisso daí, não vou pegar esse dinheiro. Vou orar, vou falar com o pastor Naor, com o pastor Luiz. Se eu tiver, como diz o outro, um memorando, todo mundo autorizando eu pegar, e eu ficar em paz, aí eu pego. Irmãos, na presença de Deus, eu acabei de falar isso para o cara, o irmão que fechou o negócio, estava pagando, me ligou. Falou: pastor, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Você está ganhando dinheiro nessa negociação? Eu falei: rapaz, olha o tanto que o Espírito Santo me avisou antes. Eu falei: eu sabia. Falei: irmão, inclusive eu ia conversar isso com você. Vou falar com o pastor Naor. Ele falou: não, calma. É porque é o seguinte, se for para o senhor não ganhar, eu não vou comprar dessa empresa, eu compro de outra. Eu só vou comprar dessa se for para a comissão ir para o senhor. Eu falei: olha, então já que é assim, já que você está insistindo desse tanto, aí eu falei, vamos tratar os termos assim, vamos ser transparentes. Irmão, talvez você está achando assim que é 1.000, 2.000 reais. Você sabe quanto que é de comissão? Eu falei: é 5%, mano. Em cima do que você está gastando, são 200 mil reais. Ele falou: não, pastor, eu sei, é isso mesmo, é o normal do mercado, é isso mesmo. E eu quero que esses 200 mil vá para o seu bolso. Melhor do que ir para o bolso de um ímpio. Falei: aleluia. Falei: então, ponto. Aí na minha cabeça, assim, eu nem participei da negociação. Então na minha cabeça, assim, ninguém compra um negócio de 4 milhões assim. Ele vai parcelar. Porque a gente baseia por nós. Se eu for comprar um negócio de 4 milhões de reais, naquela situação que eu estava, eu ia fazer dívida para os meus bisnetos. Eu ia parcelar em 3.200 parcelas, não é 32, 320. Então, assim, aí ele falou: eu já estou indo para o escritório, já vou resolver lá com o financeiro, porque eu vou pagar à vista. Aí ele, inclusive, eu queria já usar de sua conta, porque daí essa parte eu já mando direto para o senhor. Em vez de ter que mandar para a empresa, ela mandar para o senhor, se tiver jeito. E eu do lado do cara que fechou o negócio: pode? Pode. E aí é o seguinte, antes do almoço, naquele dia, lembra que eu acordei, minha situação era a mesma? Quanto que tinha na minha conta? 25 reais. Tive minha noite com Deus, orei, e o que aconteceu? Houve uma aceleração. Aquilo que eu demoraria anos para resolver da minha vida financeira, Deus resolveu antes do almoço. E eu fui almoçar com 200.025 reais na minha conta. Aleluia. Glória a Deus. Estou dando esse testemunho para gerar fé no seu coração, não é para falar de mim, porque qual que é o mérito que eu tenho em negócio desse? Nenhum, é tudo favor, ficou evidente. Agora presta atenção, por que eu estou te contando isso? Porque nós temos a tendência de avaliarmos naturalmente todas as coisas. E aí quando você ouve, esse é o ano da aceleração, o jejum é a aceleração da bênção, qual que é a sua forma de avaliar? É como que você dá conta de acelerar, como que você dá conta de ganhar, como que você consegue fazer, e você exclui o fator Deus, você exclui o elemento favor, você exclui a possibilidade de que milagres aconteçam, e aí você não crê realmente nessa aceleração. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para gerar fé no seu coração de que Deus, favor e milagres não só estão disponíveis, como o próprio Deus foi lá, pegou e está vindo correndo na sua direção para entregar para você.
todo esse favor que você precisa, o milagre que você precisa, Ele já tem para você, Ele já pegou, Ele já saiu de onde estava, já está vindo em sua direção. E a Bíblia diz que as bênçãos virão e te alcançarão. Presta atenção, o que vai acontecer na sua vida nesses dias, é que você vai desfrutar num curto espaço de tempo, o que nem em todos os anos da sua vida você conseguiria desfrutar na força do seu braço. Você poderia viver 977 anos, para ganhar de Matusalém, e você ainda não conseguiria viver tudo que Deus é capaz de fazer na sua vida, num toque do favor. Um outro testemunho, um irmão, ó, para você ver o tanto que é importante você fazer os cursos da igreja, irmãos. Porque o irmão, eu lembro disso, porque foi logo depois que eu fiz, eu tinha feito cursão, fui fazer o CTL. E depois que eu estava fazendo CTL, conheci um irmão lá, na lanchonete, que estava fazendo cursão. E eu, você está fazendo cursão ainda? Né, mano, eu já sou formado no cursão. Mas eu estava no CTL, assim, formei 6 meses antes que ele. Qual que foi o testemunho dele? O irmão chegou no cursão, presta atenção nessa história. Quem já ouviu, fica quieto e vai ouvir de novo, aleluia. O irmão chegou no cursão, primeira aula, o professor chegou, o pastor que estava dando aula falou, agora vamos conhecer uns aos outros. Vamos gastar um tempo aqui para você saber quem que é o irmão aí do seu lado, com o que ele trabalha, o que ele faz, porque vocês vão passar o semestre junto aqui, é uma oportunidade de nascer amizades verdadeiras. E aí ele estava do lado do irmão, que ele não conhecia, mas prazer, tal, meu nome é tal, o seu, tal. E aí ele falou o que ele fazia. Eu não lembro qual que era a profissão dele, mas ele ganhava em valores de hoje, aí um salário mínimo e meio, devia ganhar uns R$ 1.700 por mês. E aí o irmão virou para ele e falou, não, eu sou de São Paulo, eu casei com a goiana, e por causa de algumas circunstâncias que a gente viveu lá em São Paulo, ligado à segurança, tal, muito provavelmente ele tinha sido sequestrado, algum trem assim, algum roubo, alguma coisa. Ele falou, por causa disso nós resolvemos sair de São Paulo e mudamos para cá. Só que eu não tenho ainda nada que eu estou fazendo, tal, eu estou procurando fazenda para comprar, eu quero ser fazendeiro. Aí o cara ouviu, o irmão ouviu, é bom, hein? Então tá, beleza. E aí ele sai lá da aula, isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta ou na quinta, ele foi no banco pagar a conta. Naquela época fazia isso. 15 anos atrás, você ia no banco. Vocês lembram dessa época? De ir no banco, pegar fila, ficar esperando alguém gritar próximo para chegar a sua vez. E o Procon ainda não multava os bancos se passava de 40 minutos da fila, e às vezes você ficava 3 horas na fila. E quando era dia de pagamento, então? Meu Deus do céu. Resumindo, ele foi lá no banco pagar a conta e ficou muito tempo na fila. E lá na fila, ele puxou conversa, ou o senhorzinho que estava lá puxou conversa, começou a bater papo com o senhor, e aí o senhor falou, eu sou fazendeiro e estou vendendo minha fazenda. E aí ele continuou, beleza, legal. De repente ele lembrou, falou, o senhorzinho está vendendo, o irmão lá no cursão falou que quer comprar. E ele falou, eu estou com um amigo meu lá da igreja que quer comprar uma fazenda. Ele falou, não, mas a que eu quero vender, a minha não é assim, para qualquer um. Não, metido. Por quê? Isso nós estamos falando de 2006, 2007, 2007. Ele falou, porque nessa fazenda eu estou pedindo 200 milhões de reais. Ele falou, realmente, aquele irmãozinho lá do cursão, vamos para a fazenda de 200 milhões? Aí por fim eles continuaram conversando, mas ele pegou o telefone do senhorzinho, falou, se eu ficar sabendo de alguém que tem potencial de comprar uma fazenda de 200 milhões. Chegou no outro dia na aula e conversou com o irmão. Irmão, você falou para mim na aula passada que quer comprar fazenda. Até aconteceu um negócio engraçado. Fui no banco, na fila eu conheci um senhorzinho que está vendendo uma fazenda, mas o negócio assim, ele me contou, é desse tamanho assim, tem tantas coisas assim, tem isso, tem aquilo, tem tal, mas ele está pedindo 200 milhões. Aí o irmão nem mudou o rosto assim. O irmão, me interessa. Ninguém perguntou se interessa, não, mano. Estou só te contando. Você não tem condição de comprar esse negócio, não. Aí o irmão falou, não, interessa, eu tenho potencial para isso. Irmão, você tem potencial de comprar fazenda de 200 milhões? Como diz o outro. Quem é você, então, que eu não estou sabendo? Aí ele falou, não, é porque em São Paulo eu tinha uma indústria, eu tinha 4 mil funcionários. E eu vendi ela, e agora eu quero eu quero mexer no agronegócio. Eu tenho potencial de comprar essa fazenda. Falei, então vamos ligar para o veinho agora. Resumindo, no sábado eles foram de helicóptero
O irmão alugou um helicóptero, na época em Goiânia, vocês lembram disso, que só no Flamboyant que tinha heliporto? Vocês lembram disso? Só no Flamboyant tinha heliporto, e só tinha lá quando você ia alugar, fazer qualquer coisa, e ficou famoso. Aí o Flamboyant sorteava passeio de helicóptero. É uma época boa, porque hoje eles têm que sortear Mercedes, BMW, custa mais caro hoje para eles. Antes eles ficavam lá, pobre, está aqui empolgado porque vai dar um passeio de helicóptero. Mas resumindo, eles foram lá no Flamboyant, alugaram o helicóptero e foram ver a fazenda, passaram o dia vendo a fazenda e voltou com o negócio fechado. Aí o irmão do cursão vira para ele e fala, mano, depois nós temos que conversar sobre a sua parte. Aí o irmão, minha parte? Aí o irmão falou, ó, o seu 5 está garantido. E ele olhou aquilo, foi para casa já falando, meu Deus, que loucura, eu vou ganhar 5 mil reais. Não, estou falando na presença de Deus, esse é o testemunho dele. 5 mil reais. Ele falou, 3 meses de salário. Eu vou resolver um tanto de coisa. Vai me ajudar, vou resolver isso. Ele já gastou 5 mil na cabeça dele assim, ó. Velocidade da luz. Tem alguém aqui que se ganhasse 5 mil reais hoje, em 10 minutos ele acabava? Era o caso dele. Resumindo, vou resumir. Na outra semana, o cara foi pagar a fazenda e falou, ó, nós vamos ter que ir no banco, porque para eu transferir para você sua parte, tem toda uma burocracia, coisa não é simples, você tem que estar junto e tal, né, um sistema de segurança. E o irmão, ele testemunha falando isso, que na cabeça dele, ele falou, mas é claro, eu nunca vi esse tanto de dinheiro na minha vida. 5 mil reais, tem que ter um esquema de segurança mesmo, está doido? E ele foi para o banco. Quando chega lá, ele recebe a notícia do irmão, que o 5 era por cento. Era 5% sobre uma fazenda de 200 milhões de reais. E cairia na conta dele, naquele dia, 10 milhões de reais. Aí você fala, se lascar, miserável, dá inveja. Sem vergonha. Cadê o socialismo gospel nessa hora? Nem para ele dividir com a gente. Vou resumir, aí ele desviou, saiu da igreja, estou brincando. O irmão Abenço mudou para os Estados Unidos, mora lá hoje, tem uma vidona, ficou milionário, ficou rico. Investiu, comprou, fez, aconteceu. Deus mudou a vida dele. O que ele viveu, irmãos? Ele viveu uma aceleração. Vou contar um outro testemunho para vocês. Vocês gostam de testemunho? Testemunho gera fé. Último testemunho. O último. Um irmão que reúne conosco lá na Global Kingdom, que é a união das maiores igrejas do mundo, né, ele deu testemunho na reunião que eu fui lá em Dubai. Não teve jeito, tive que ir. Uma luta. Fui lá. E aí lá estavam 500 empresários cristãos, os mais ricos do mundo, que são crentes. E uns 30 lá, não, 16 brasileiros. Eu era um desses 16. O segundo brasileiro mais rico depois de mim é 2.500 vezes mais rico que eu, aleluia. Mas eu estava lá, aleluia. E aí, resumindo, um dos irmãos foi testemunhar que ele foi fechar um negócio numa área que ele tinha para vender, um negócio de $1 bilhão. Rensga. Que ele estava vendendo para um fundo de investimento que ia pagar à vista, 1 bilhão. E o povo do fundo estava botando uma pressão nele monstra para ele assinar, vamos logo, e o dinheiro já está liberado, nós já queremos transferir um sinal para você, para amarrar o negócio e tal. E ele testemunha que ele perdeu a paz. Falou, não sei se é para eu vender, se é para eu assinar esse negócio. Falou que ele perdeu a paz. Chegou em casa, falou para a esposa falou, não é que eu estava pensando a mesma coisa? Que agora não era hora de vender. E ele falou, pois é, mas não tem informação nenhuma de nada diferente, eu não sei por quê. Por que Deus não ia querer que eu vendesse esse negócio agora? E resumindo, ele chegou para o grupo e falou, olha, eu sou crente, e eu oro. E eu orei, perguntei para Deus, eu não senti paz de fechar esse negócio, não. Aí ele falou, então a gente paga 2 bilhões. Mas dobrou assim, fácil assim? Falei, tem alguma coisa que eu não estou sabendo nesse trem. Ele falou, não, acho que você não entendeu, não vou vender.
Então a gente paga 3 bilhões. Falou que dá um bolo na garganta, assim, é difícil de engolir esse negócio. Você fica assim, você nem engole direito. 3 bilhões, nós estamos falando de dólares, viu, irmãos? Sabe dólar? Quase 5 vezes mais que o real agora. Ele falou, vou ter que orar. Aí eles falaram, então vai lá, ora, que eu vou ver se eu consigo melhorar a proposta. Mas eu já tinha autonomia de chegar nos 3. Miserável não tinha falado nada antes, já ia comprar por 1. Assim é o mundo dos negócios. E ele falou que ele foi orar e Deus falou, pode vender, agora pode vender. E aí o que ele fez? Chegou na reunião, por conta própria ele deu mais uma dificultadinha. Aumentou para 3.200 e fechou o negócio. 3 bilhões e 200 milhões de dólares. O que aconteceu? Aceleração de uma informação que ele não tinha. E que depois ele descobriu o negócio, estava com, eu nem lembro o que é o negócio, mas o negócio estava assim, com todas as informações, a tendência de crescer. E o povo que estava pagando ia ganhar muito mais com isso. Mas ele saiu na hora certa e ganhando o máximo que dava para ganhar. O que foi isso? Uma aceleração. O que aconteceu na vida dele? Deus antecipou o prazo das coisas. Então eu quero te declarar na sua vida agora, em nome de Jesus, Isaías 45 vai se cumprir na sua vida. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Nesses dias eu sinto no meu espírito, irmãos, o Senhor vai te dar ideias, o Senhor vai te dar uma sacada, o Senhor vai te dar um argumento de venda, o Senhor vai te conectar com uma pessoa e você vai ver o tanto que o negócio vai ganhar uma velocidade descomunal. Agora eu vou finalizar essa introdução te falando a última coisa que Deus falou comigo, voltando de Goianésia com os pastores que foram lá comigo. Fui pregar sábado retrasado em Goianésia, voltando de lá, conversando... Fui no sábado passado, sem ser ontem, no outro, no encontro do pastor Vinícius, lá do Bueno, que eu fui pregar, os irmãos estavam comigo, a gente conversando sobre tamanhos de alvos, de pedidos de oração. E eu falei algo que nem eu sabia que eu sabia. Você já passou por isso? No meio de uma conversa a respeito de algo de Deus, você pega e solta algo, que depois você mesmo para pensar naquilo que você falou, mas nem eu sabia que eu sabia disso aí. Eu acho que nem eu estou vivendo isso. Eu preguei algo para eles aqui no carro agora, falei algo para eles, que eu nunca tinha parado para pensar disso. E sabe o que eu falei para eles? Olha aqui para mim. O que eu falei para eles a respeito de alvos de oração, sabe quais são os mais fáceis de Deus realizar? Os maiores. Os menores são os mais difíceis de você ver Deus respondendo. Sabe por quê? Porque nos menores, Deus responde, faz, mas o povo não consegue ver onde que Deus fez algo assim. Porque esse menor, capaz que você sozinho dava conta de fazer. Agora os maiores alvos, por que eles são os mais fáceis de Deus fazer? Porque na hora que Ele fizer, toda a glória vai ficar para Ele. E na hora que você testemunhar o que aconteceu na sua vida, não tem como ninguém falar o que foi por sua causa. Vão ter que falar, uau, olha o que Deus fez. E aí eu fui meditar nisso. E isso fez com que eu ampliasse ainda mais o tamanho dos meus alvos. Eu já sou meio ignorante para pedir os trem. Já sou megalomaníaco. Já contei isso antes. Que uma vez trocando o livro sem querer com o irmão. Falei isso domingo passado, né? Foi domingo passado que eu falei? Troquei o livro com o irmão do jejum. Os alvos estavam dentro. Peguei o dele, ele pegou o meu. E eu, sem querer, acabei lendo os alvos dele. Mentira, curiosidade mesmo. E aí eu li os dele. E ele, na hora de me devolver, não disfarçou que ele também tinha lido os meus. Mas a única coisa que ele fez foi perguntar, vem cá, esse daqui é seu mesmo, esse livro? Com esses alvos aí? Eu falei, bom, hein? Tipo assim, não, tadinho, é doido. Deu para ver, sabe quando um sorriso da pessoa, dá para você ver? Que ela está te julgando com o olhar, meio piedade junto com sarcasmo, assim, não, tadinho, inocente demais. Tipo assim, desce daí. Mas eu posso testemunhar, tudo que estava naqueles alvos, Deus já fez de lá para cá. Não sei se os dele fez, porque os dele, capaz que se fez, ninguém nem percebeu. Porque eram alvos pequenos.
que ele mesmo dava conta de ir lá fazer. Então eu estou te encorajando a crer, irmãos. Chegou o tempo onde tudo que vai acontecer na sua vida vai servir para que o nome de Deus seja glorificado em você. Chegou o tempo onde você vai abrir a sua boca para falar o que você vai estar vivendo e ninguém vai conseguir te elogiar. Ninguém vai dar conta de falar, não, você merece. Porque ninguém vai ser estúpido ao ponto de achar que você poderia viver algo tão grandioso. E eles vão ser obrigados a falar, foi Deus. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Abre para mim, por favor, lá em Amós capítulo 9, versículo 11. Até aqui foi só para gerar fé no seu coração para essa palavra. Vocês já estão com o coração cheio de fé? Amém mesmo? Ou você vai sair daqui e nem vai lembrar do que você ouviu aqui hoje? Está com fé, irmãos? Então dá um glória a Deus bem forte aí. Está vendo? Alguns nem falou, que eu fiquei olhando. Vocês acham que não? Eu já avisei, eu sou observador, irmãos. Eu vejo tudo. Presta atenção em tudo. Então, nesses que ficaram calados, eu vou te dar a oportunidade agora de novo. Mas os que falaram, vai falar de novo, só para não expor os que não tinha falado antes. Então, se você recebeu fé para viver essa aceleração, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Agora o povo falou. Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Presta atenção, vou traduzir. O Senhor está falando, estão chegando dias em que o que colhe já vai estar vindo andando atrás do que acabou de plantar. Por quê? Porque é um tempo de aceleração. É um lançando a semente, ele joga a semente, tampa, e enquanto ele está lançando a outra semente, já tem um colhendo, porque o que acabou de ser semeado já deu fruto. Isso é a promessa de aceleração que Deus tem para fazer na sua vida nesses dias. Você vai lançar a semente, e vai virar igual o João do pé de feijão. Vocês lembram da história do João do pé de feijão? Lançou semente, mas nasceu, foi pequenininho? Não, chegou nas nuvens. Então presta atenção, porque chegou o tempo da aceleração na sua vida. Mas é importante você entender que antes disso acontecer, Deus colocou uma condição. Ele vai restaurar o templo de Davi, o tabernáculo de Davi, perdão. Então, antes de você viver essa aceleração, na sua vida, tem que ter sido restaurado o tabernáculo de Davi. Não tem como, então vou traduzir aqui, presta bastante atenção, irmãos. Não tem como você viver uma aceleração na sua vida, sem que o tabernáculo de Davi tenha sido restaurado na sua vida. Amém? Mas presta atenção, porque não é você que restaura. A Bíblia diz, eu vou restaurar, eu vou reconstruir, eu vou levantar de novo o tabernáculo de Davi. E chegou o tempo dele fazer isso na sua vida. Pastor, então traduz para mim, porque eu não estou entendendo nada. O que é esse negócio do tabernáculo de Davi? Presta bastante atenção. O primeiro tabernáculo que existiu foi Moisés que instituiu. Quando Moisés instituiu, levantou o tabernáculo, seguindo a direção de Deus, ele tinha algumas características, alguns rituais, algumas coisas que precisavam acontecer. E o que tinha lá dentro do tabernáculo? A Arca da Aliança. Amém? Só que a arca não estava exposta para todos. Ela ficava num lugar específico. Como que é o nome dele? Santo dos Santos. Então o tabernáculo era dividido de 3 partes. Ele tinha uma primeira porta, quem passava por ela chegava no átrio. O átrio é como se fosse o quintal, o pátio,
que era onde eram feitos sacrifícios. Aí tinha uma segunda porta, já agora dentro da construção, da outra tenda. Quem passava por essa segunda porta entrava no lugar santo. Ali só os sacerdotes podiam entrar. Mas dentro do lugar santo tinha um véu, uma cortina. E que era também como uma porta. E quem passava por ela entrava no Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava. Agora eu quero te dar uma notícia, porque de repente você não sabe. Sabia que essas 3 portas, elas têm nome? Vocês sabiam? Você nunca fez seminário, tá vendo? Você não aprende os trem. Então por isso você tem que estudar, padece por falta de conhecimento. A primeira porta, que é a que você sai do mundo, vamos dizer assim, e entra no átrio, ela tem nome. Verdade. Não, perdão, caminho. Estou confundindo aqui. É o caminho. Segunda porta, verdade. E a terceira porta, vida. Eram os nomes das portas. E o que Jesus falou que ele era? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Antes, para você entrar na presença, você tinha que passar por essas portas. Só que o critério para você ter acesso, rapaz, não era fraco não. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, ele entrava lá com a corda amarrada na cintura. E os outros que ficavam do lado de fora ficavam segurando a ponta da corda. E foi aí que nasceu a expressão de dar corda para fulano. Dá corda para fulano. E eles davam corda, ele ia indo. Chegando no Santo dos Santos, se ele estivesse em pecado, que não tinha sido feito a expiação desse pecado, o sacrifício, o que acontecia com ele? Morria lá dentro. E para que os outros não entrassem lá para tirar o corpo e correr o risco de morrer também, eles puxavam pela corda o corpo. Deu para entender? Resumindo, era qualquer um que tinha acesso à presença de Deus? Não, para ter acesso você tinha que ser perfeito, santo, puro, irrepreensível, que naturalmente era impossível. Deus tinha dado um caminho para isso, que era o sacrifício. Por isso que a primeira porta chamava caminho, porque quando você passava por ela, você podia sacrificar no átrio, fazer o holocausto, e os seus pecados eram apagados, até que você voltasse para fazer de novo o próximo sacrifício. Então os pecados ficavam acumulando até você sacrificar. Aí chegou um dia que um último sacrifício foi feito. E que esse sacrifício foi o suficiente para pagar definitivamente todos os nossos pecados. E qual foi o cordeiro mudo que caminhou rumo aos seus tosqueadores, não abriu a boca e foi sacrificado? Jesus. E na hora que ele foi sacrificado, o que aconteceu? A Bíblia diz que o véu se rasgou. Enquanto Jesus estava lá no Gólgota, no monte da crucificação, na hora que ele disse, está consumado, e ele pagou a dívida do pecado, entregou o Espírito nas mãos de Deus e morreu, a Bíblia diz que na mesma hora, instantaneamente, lá dentro do tabernáculo, o véu se rasgou de cima a baixo. E aquilo que fazia separação da presença de Deus com os homens, agora ele caiu, rompeu. E agora todos podiam ter acesso. Aleluia. Agora presta atenção, porque Deus não falou que ia restaurar o tabernáculo de Moisés, cheio desses rituais e protocolos. Mas depois que Davi fez o tabernáculo dele, ele concluiu que não combinava a presença de Deus, a arca de Deus, ser uma tenda. Porque ele olhou, ele viu, eu moro em palácios, tenho que casa de campo, casa de verão, palácio real, enquanto meu Deus mora numa tenda. Não, vou construir uma casa para Deus. Vocês sabem da história. Deus vira para ele e fala, eu não pedi, quem mandou? Aí o profeta já fala, eu não fui, se for para tratar, trata com Davi. Aí Deus fala, não, mas eu quero saber então como que ele adivinhou o que eu queria. E aí presta atenção, o zelo pela casa de Deus fez com que Davi fosse reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Agora presta atenção, porque o que aconteceu?
Deus falou para Davi, se você está pensando que vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para você. E esse negócio de fazer um templo para mim, bonitão, tal, top, eu gostei, estava no meu coração, eu quero. Mas deixa que seu filho faz isso daí. E enquanto isso, fica quietinho aí, enquanto eu abençoo você e reafirmo o seu trono. Uau, poderoso. Presta atenção aí, Salomão vai lá e constrói o templo de Salomão. Poderosíssimo, caríssimo, imponente, maravilhoso. Mas Deus também não fala que vai restaurar o templo de Salomão. Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Então tem algumas coisas no tabernáculo de Davi que nos chamam a atenção. E é isso que Deus está falando, que vai restaurar na sua vida, para que então você possa viver a aceleração. Vocês entenderam, irmãos? Então presta atenção, porque eu vou te falar aqui agora, eu vou só mencionar bem rapidinho quais são esses sinais. O que tem no tabernáculo de Davi, diferente do tabernáculo de Moisés. E o que é então que Deus quer restaurar na sua vida? Primeira coisa, é que o tabernáculo de Moisés foi levantado no Monte Sinai, enquanto o tabernáculo de Davi foi levantado no Monte Sião. Qual é a diferença das duas coisas? Primeiro, Monte Sinai foi o lugar por onde Davi subiu, ficou lá e de lá ele recebeu o que do Senhor? A lei. Quando ele desceu do monte com a lei, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Vocês sabem da história, não vai dar tempo de eu contar tudo aqui para vocês. E aí então naquele dia o que aconteceu? 3.000 morreram. O chão abriu, um matou o outro, virou anarquia. 3.000 morreram naquele dia. Moisés quebrou as tábuas da lei. Teve que subir de novo e receber de novo de Deus. Deus teve que tirar uma cópia para ele, fazer uma xerox. E aí presta atenção. Monte Sinai aponta então para a lei. E lá foi estabelecido o tabernáculo de Moisés. Então, o Monte Sião é exatamente o oposto. Porque sabe o que é o Monte Sião? Primeiro, onde que ele aparece? O nome Monte Sião também foi colocado na Bíblia em outros lugares como Monte Moriá. Então, quando fala Monte Moriá ou Monte Sião, está falando do mesmo monte. Primeira vez que falou a respeito do Monte Moriá, alguém tinha que subir lá no alto dele para sacrificar um filho. Quem que foi? Abraão. Tinha que subir para sacrificar Isaac, certo? No topo do monte, a Bíblia diz que Abraão deitou o filho numa pedra, aonde ele ia sacrificar. Imagina, ele levantou o machado. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou com o machado levantado, olhando para o pescoço do filho, imaginando que teria que dar o golpe. Pode ser que ele ficou 1 hora aqui com o machado levantado, para tomar coragem. Mas o fato é que na hora que ele começou a fazer o movimento, eu imagino a cena, tipo um filme do The Flash, assim, sabe o Flash? Que aí, quem tem super velocidade, vem em câmera lenta os outros. Então, na hora que ele começou assim, fazer o movimento, ele contraiu o músculo para começar o movimento de arrancar a cabeça de Isaac. Aí o anjo já gritou, não precisa. Porque no seu coração, você já cometeu o sacrifício, você já sacrificou. O fato não precisa acontecer. Precisava dar uma resposta no coração e você já deu. Pode ficar com seu filho. Aleluia. Só que o Monte Moriá teve mais coisas que aconteceu lá. Porque foi lá depois que foi fundada a cidade de Davi. Que Jerusalém foi construída. E o Monte Moriá hoje é a Jerusalém, que nós vemos hoje. E o que aconteceu no topo do Monte Moriá? Foi o lugar escolhido para estabelecer o tabernáculo, que depois deu lugar para o templo de Davi. E aonde que a arca era colocada? Em cima de uma pedra enorme que está no alto do Monte Moriá, Monte Sião. Essa mesma pedra foi onde Abraão foi deitado para ser sacrificado, foi onde a arca foi colocada em cima. E presta atenção, porque depois que o templo foi derrubado, foi onde o diabo criou o engano do islamismo, que foi o lugar onde diz Maomé que teve a experiência com o anjo, que ele estava sentado numa pedra no alto do Monte Sião, do Monte Moriá, quando o anjo apareceu para ele, tomou ele de lá e levou ele lá para Meca, e aí então nasceu o islamismo. E aí, por fim, essa pedra ganhou um significado para os muçulmanos. E o que eles fizeram? Construíram uma cúpula em volta dela, e eles vão lá para fazer as rezas para lá. E o que para Maomé, para lá, para tudo isso que eles fazem. E o que depois a Jordânia fez? Deu de presente para a cidade de Israel uma cúpula dourada de ouro maciço para envolver aquele lugar.
que aí é aquele lugar, quando você olha para Israel hoje, você já viu? Aquele lugar com a cúpula dourada, sabe o que tem lá? Todo mundo pensa que é uma mesquita lá não é não. Lá, o nome original, a mesquita de Omã está do lado dele. Se você pega a foto, você vê um prédio cinza, é a mesquita de Omã. Então tem uma mesquita lá, mas aquele lugar chama Domo da Rocha. É só paredes em volta de uma pedra. E o que é essa pedra? É o lugar onde a arca era colocada em cima dentro do templo. Agora você entende um pouco o tanto que vai ser mirabolante, o tratado de paz que vai ter que acontecer, que o anticristo vai costurar para convencer os muçulmanos a demolir o domo da rocha e abrir espaço para que o templo seja reconstruído lá no mesmo lote. E pegando aquele lugar para colocar lá no mesmo jeitinho, do mesmo... Você percebe a dimensão do negócio? Por isso que ele vai promover paz na terra toda, porque o anticristo vai ser alguém tão poderoso que ele vai dar conta de fazer isso. Ele vai convencer os muçulmanos a entregar a área onde hoje está a mesquita de Omã e o Domo da Rocha, para que os judeus possam reconstruir o templo. Mas também, não foi o templo que Deus falou que vai restaurar. Falou que vai restaurar o tabernáculo. Por quê? Presta atenção. Porque no Monte Sinai, onde estava o tabernáculo de Davi, é onde aconteceu a aceleração. É onde Davi conseguiu reproduzir o ambiente do céu na terra. Por quê? Vamos lá para os outros motivos. Segundo, no tabernáculo de Moisés havia sacrifícios diários. Todo dia tinha que sacrificar para expiação de pecado. No tabernáculo de Davi houve sacrifício só no dia da inauguração. Só no dia que ele foi levantado. Depois disso, não teve mais sacrifício. Outra diferença. No tabernáculo de Moisés havia um véu fazendo separação da arca, para que o povo não tivesse acesso. No tabernáculo de Davi, não tinha véu. Quando Davi levou a arca de volta e construiu o tabernáculo, ele não criou separação. Enquanto Davi foi rei, não tinha véu. Mas você quer uma notícia? Ninguém morreu por chegar perto da arca. O povo tinha acesso à presença sem ter morrido, porque Davi tinha entendido algo que mais ninguém tinha entendido, que nós temos acesso à presença de Deus, não porque somos bons para cumprir a lei, ou porque fizemos sacrifício, mas exclusivamente por causa da graça dEle, do amor dEle. Deus nos concede acesso à presença dEle porque Ele nos ama, não porque a gente cumpre com um mandamento. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Qual que é a implicação de não crer nisso? É que na hora que você peca, você foge da presença de Deus. Quando você acha que você errou e que Deus está chateado com você, a última coisa que você quer é parar para orar. Porque você está com essa impressão que Deus está nervoso com você, que Deus está irado com você. Irmãos, admite quantos, se você é crente há mais tempo e passou por outras igrejas antes de vir para a Videira, ou talvez você estava lá até semana passada, está vindo hoje aqui a primeira vez, quantos que nunca abriu mão de ceiar porque achou que não era digno? Tem alguém aqui além de mim? Os que deram conta de admitir, levantaram a mão. Os outros acham que se levantar a mão, o raio vai cair na testa. Admite, irmãos. Por quê? Porque um monte de pastor aí fora prega o que a respeito da ceia? Que se você participar da ceia indignamente, você vai atrair para você condenação. Só que eles não entenderam nem o texto, eles não deram conta nem de ler direito a Bíblia. Eu não estou falando nem revelação espiritual, não. Estou falando de interpretação da língua portuguesa. Porque o indignamente aqui é de verbo de modo. Não está falando da pessoa que está fazendo, está falando da forma que ela está fazendo. E o contexto é porque o povo estava indo para a igreja para ceiar e chapava o melão. Pegava o vinho e enchia o latão. Virava no 12, qual outra expressão que o povo... Enchia a cara. Ia comer, enchia o pangó, comia até passar mal. E aí a ceia foi banalizada. E aí o que é a exortação? Se você está banalizando, fazendo da forma errada, tratando por comum algo tão importante quanto a ceia, você vai atrair condenação. Mas não está falando da pessoa, está falando da forma de fazer, deu para entender? Mas os pastores que não entenderam isso, o que eles falavam para o povo lá no culto? E não é à toa não, nesse exato momento, em alguma igreja espalhada por aí, tem algum pastor
que ele vai distribuir a ceia agora, igual nós vamos distribuir agora. Servos, pode posicionar. Tem algum pastor que ele está virando para o povo e fazendo uma pergunta: será que você é digno de participar da ceia do Senhor? E o que acontece na hora que passa o irmãozinho servindo? Tem um negócio padrão, todo mundo já viu isso. Um monte de gente que está aqui. Aí na hora que a ceia passa, ele fala o quê? Hoje não, hoje não. Vocês já viram isso, irmão? Eu vi demais. Ixi, eu pelo contrário, eu não lembro era quando eu ceiava. Porque o normal era o hoje não. Mas você acha que isso é ruim? Isso é ruim, irmãos? Isso é ruim? É péssimo. Mas você quer saber algo pior? Quem quer saber algo pior? É o hoje sim. O hoje sim é pior do que o hoje não. Porque o hoje não é a pessoa olhar para ela e falar: eu tenho pecado, eu não sou digno da ceia. É péssimo isso. Ela está erradíssima. Porque ela não entendeu que ela participa da ceia pela graça. Mas o que é pior do que isso? É ela falar: hoje sim. Hoje sim. Eu cumpri a lei, eu mereço. Hoje eu posso. Está pior, se encheu de justiça própria. Vocês entenderam? Tabernáculo de Davi tirou a separação. Terceira coisa. Quarta coisa. No tabernáculo de Moisés, a adoração era com rituais. No tabernáculo de Davi, havia música e profecia. Sabe qual que era o estilo do tabernáculo de Moisés? Rituais. Tinha um cronograma de coisas. Uma hora de cada coisa tinha que acontecer. A hora do sacrifício, a hora do pão, a hora disso, a hora daquilo. Cada parte tinha uma hora que eles cantavam um cântico, um salmo, mas de forma bem mecânica. Com certeza você já foi em igrejas que fazem isso, irmãos. Canta por cantar. Porque faz parte do cronograma do culto que tem louvor. Mas perder a preocupação de tocar em Deus e ser tocado por Ele. Sabe qual que era a preocupação de Davi? Nós não vamos cantar cânticos, nós não vamos cantar musiquinha. Nosso negócio aqui não é ser afinado apenas, não é saber tocar instrumento, ficar bonito o louvor e ninguém criticar. Nosso negócio aqui é tocar em Deus e ser tocado por Ele. É adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É demonstrar com toda a nossa força aquilo que está no nosso coração. E aí então, o que Davi fez? Ele tirou todos os rituais e fez uma escala entre os levitas, onde tinha uma escala de hora em hora. Eles iam trocando, cada um ia lá e ficava uma hora. Depois ele dava lugar para outro, mas nessa uma hora só tinha louvor, adoração e profecias. Ele tirou os rituais e buscou presença de Deus. Depois Salomão vai lá e institui o templo. Qual foi a primeira coisa que o sumo sacerdote fez? Que os sacerdotes, profeta, todo mundo fizeram? Acabaram com a forma como Davi fazia e organizaram como era antes na época de Moisés. Voltaram com os rituais, deixaram de valorizar a presença. Para continuar, quinto, no tabernáculo de Moisés havia sempre os mesmos rituais. No tabernáculo de Davi, a preocupação era com a presença. Presta atenção, chegou ao ponto, tanto na época do tabernáculo de Moisés, quanto na época do templo de Salomão, da arca não estar lá no templo, dela ter sido levada, de numa invasão de um inimigo, eles terem levado a arca, e eles continuaram com os rituais. A arca aponta para o que, irmãos? Presença de Deus. E eles estavam tão bitolados no ritual, que eles esqueceram que tinha que priorizar presença. Davi assume o reinado, e isso continuou na época de Saul, inclusive. Saul era rei, e a arca não estava em Israel. Aí eles reconquistaram a arca, e ela ficou na casa de Abinadab. Quanto tempo ela ficou lá? 20 anos. A arca ficou 20 anos na casa do outro, e não foi trazida de volta para Jerusalém para ir para o templo. Por quê?
Porque não deu valor na presença. A Bíblia diz que Davi assume qual foi a primeira ordem que Davi fez. Primeiro mandamento dele, primeira lei que ele instituiu, primeira ação que ele fez quando ele virou rei. Sentou no trono, colocou a coroa, primeira coisa que ele falou: vamos buscar a arca. Eu não abro mão da presença de Deus. Aí, agora a gente vai para a última coisa. No trajeto de Davi trazer a arca, a motivação dele era correta, ele queria presença. Mas ele fez da forma errada. Ele fez como os ímpios tinham feito, levando em carro de boi. No meio do caminho, tropeçou. Você sabe da história, Uzá e Aiô foi segurar a arca, o que aconteceu com eles? Morreram. Porque quando você vai querer tocar na presença, com motivação, com a forma errada, do jeito errado, vai gerar morte. E aí Davi, sem saber então o jeito certo de fazer, falou: nós vamos ter que guardar a arca na casa de alguém. Você sabe da história. Quem que recebeu a arca na casa dele? Obed-edom. E o que Davi fez? Foi descobrir qual a forma então correta de levar a arca. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o que aconteceu na casa dele durante esses 3 meses? A Bíblia diz: prosperou o homem, ficou riquíssimo. Viveu uma aceleração. Agora você quer saber a última coisa? É que a vontade de Deus não é que você busque apenas a presença. Você tem que fazer isso no lugar certo, no tabernáculo. Davi podia ter deixado a arca na casa de Obed-edom 20 anos. Ou ele podia ter levado para o castelo dele, para a casa dele, para a casa do rei. Não, o que ele fez? Ele reconstruiu o tabernáculo. Olha aqui, irmãos, vou finalizar falando isso. Tem muita gente hoje que está aceitando uma mentira do diabo, que o que importa exclusivamente é buscar a presença apenas. E você faz isso sozinho na sua casa, com a sua família. Você não precisa da igreja para nada. Mas você não vê Deus falar que vai restaurar a casa de Obed-edom, que Deus vai restaurar a arca, que Deus vai garantir apenas a presença. Porque não basta você ter a presença sem ela estar na forma, no lugar, como Deus ordenou. Por quê, irmãos? Porque Jesus não veio por causa de indivíduos apenas. Ele veio para edificar um corpo, uma noiva. E Ele deu nome para ela. Como que ela chama? Igreja. Quando Pedro, usado por Deus, abre a boca para falar: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Jesus falou? Sobre essa pedra, não é sobre essa pessoa. Esse é o engano da igreja católica. É entender que sobre a pessoa de Pedro, a igreja seria edificada, e por isso a igreja católica tem Pedro como pai da igreja, o primeiro papa. E aí então gerou-se o clericalismo. Não é isso. O que Jesus disse sobre essa pedra, sobre essa afirmação de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E nós estamos aqui hoje declarando o que para você? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Então eu finalizo a palavra agora falando para você algo. Valorize a presença na igreja. Não venha para o culto por vir. Venha para o culto para buscar presença. Pastor, se eu fechar a porta do meu quarto e orar, eu vou ter presença? Claro, Deus garante isso. Ele fala: todo aquele que buscar o Pai em secreto, o Pai que ouve em secreto, o recompensará. Qual é a recompensa para aqueles que buscam o Pai em secreto? Presença. Você vai buscar e vai encontrar. Mas Ele manda você viver assim? Não. Ele fala o quê? Não deixeis de congregar. E onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali terão a minha presença. Você vem para cá toda semana, você vai para a célula para buscar presença junto com a igreja. Não abra mão disso. Não caia nesse engano de gurus, de quem quer que seja, que quer falar que a igreja não tem 4 paredes, tem 2 pernas. Isso é uma esquizofrenia gospel. Isso é um tipo de loucura que foi criada, uma mentira do diabo que está sendo propagada, e é bonitinho, porque vira um movimento, né? O negócio é você ser igreja andando por aí, mas você não vê os apóstolos fazendo isso. Quando Jesus falou: eu vou te enviar,
E o que você vai fazer? Você vai curar, libertar, batizar e fazer discípulos. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos entenderam isso, não entenderam? Foram fazer, não fizeram? E como que eles organizavam os discípulos? Abrindo igrejas. E Paulo, Pedro, os apóstolos, por que eles são considerados apóstolos? Porque a função deles era multiplicar igrejas. Então seja alguém que tem amor pela igreja, seja alguém que investe na igreja, seja alguém que convida o povo para vir para a igreja. Não caia nesse engano de que o negócio é você ter duas pernas e que você não precisa das quatro paredes da igreja. É claro que você é igreja como indivíduo, e onde quer que você vá, a presença de Deus está com você, porque Deus habita dentro de você. Mas depois que você prega para alguém, ganha ele para Jesus, o Senhor Jesus espera que você traga ele para casa. Porque quando o filho pródigo arrependeu, ele não continuou morando no chiqueiro e nem foi passear pelo mundo. Virou um mochileiro com a mochila nas costas, dando um rolê por aí. Para onde que ele foi? Para casa. Eu sei que o prédio é só um prédio, isso daqui é só um prédio. Não é a casa de Deus. Ele vira a casa quando nós nos reunimos. Mas presta atenção, é um lugar para onde você sempre pode voltar. Por isso que você nunca deveria cogitar sair daqui, indiferente do que você tenha feito. Mas esse é o engano que o diabo promove na vida de muitos. Se pecou, você não pode voltar para a igreja. Eles vão te julgar, eles vão te condenar, eles vão te perseguir, eles vão zombar, você vai ficar marcado. Ou então Deus não vai te aceitar. Isso é mentira. Por que Deus vai te aceitar? Porque aqui não é só uma reunião de um grupinho social. Aqui é a sua casa. E Deus não só vai te aceitar quando na hora que você chega, Ele prepara uma festa para você. Amém, irmãos? Então eu finalizo falando isso. Vamos ficar de pé. Vamos agora participar da ceia do Senhor. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Mas presta bastante atenção, não perde o ambiente não. Nós já vamos encerrar. Olha aqui para mim, irmãos. Vou falar muito sério algo agora para você. Seja alguém que ama a presença de Deus. Não seja alguém que esqueceu disso, a importância da presença. Importância de tocar em Deus e ser tocado por Ele. De você ter o que falar, de quando alguém chegar para você, perto de você, tem algo fresco da parte de Deus, para fluir através de você. Então tenha sempre algo para falar. Por quê? Porque você sempre está buscando algo em Deus. Seja alguém que num breve momento você começou a orar, você já sente a presença. Não seja alguém que precisa de viver de ocasiões, só quando tem oração para o encontro, ou quando tem jejum, ou quando tem algo especial que você sente a presença. Não, seja alguém que vive na presença. Amém, irmãos? Mas também seja alguém que valoriza, que sente o privilégio que é você ter uma casa, você ter um lugar para pertencer, para participar, para reunir, para você poder ser amado, ser ajudado, ser instruído, ser edificado, mas também para você poder ser usado para amar, instruir, edificar, abençoar. Você faz parte de uma família. Amém, irmãos? E Deus está te falando hoje, presta atenção aqui. Você consegue pegar a ceia sem deixar de prestar atenção no que eu estou te falando. Presta atenção. Deus está te falando. Ele vai acelerar tudo na sua vida. Desde que você continue valorizando a presença e o ser igreja. Valorizando estar na igreja, valorizando ser igreja, valorizando viver a vida da igreja. Mas não fazer isso esquecendo da presença. Porque pode ter gente aqui que nem lembra a última vez que faltou um culto. Toda semana certinho ele está aqui. Ninguém nunca senta no lugar dele, porque ele é o primeiro a chegar e já senta sempre nesse lugar. Só que corre o risco dele nem lembrar também quando foi a última vez que ele sentiu a presença de Deus. Irmãos, misericórdia. Que isso não aconteça na sua vida de jeito nenhum. Que todas as vezes que você suspirar, aqui no culto, na célula, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, quando você fechar os seus olhos, oh Senhor, imediatamente você sinta a presença, o toque do Espírito enchendo o seu coração. Então eu quero te convidar, feche seus olhos agora, antes de cearmos,
suspira na presença, suspira agora na presença e sinta o toque, sinta o Senhor te abraçando, sinta Ele fazendo carinho em você, sinta Ele falando ao seu ouvido, que você é o filho amado, em quem Ele tem todo prazer. Sinta o amor te abraçando, sinta a presença do Senhor nesse lugar, sinta que você é esse que tem acesso a Ele, que você foi justificado pela fé, por causa de Jesus e por intermédio dEle, você recebeu igualmente acesso, você tem acesso à presença de Deus. Então desfruta dela, com os olhos fechados ainda. Eu quero que você comece agora a orar em línguas, ser cheio do Espírito, profetizar, entoar cânticos espirituais, assim como os levitas faziam no tabernáculo de Davi. Assim também você que entende a importância da presença, que não abre mão da presença, você toca nela, você pula nela, e a Shekinah do Senhor enche esse lugar, a presença do Senhor enche esse lugar, e o seu coração começa a transbordar, de unção, de alegria, de poder, de fé, de certeza do amor. Ora catarabalabaceira que terebalabaçou, ria labassuria derebalabaço, do cotorô você que terebalabas, ora que terebalabaçou, deandere, ria labassuria darabalabace. Começa a profetizar agora, meu irmão. Faça assim como acontecia no tabernáculo de Davi. Louve, adore e profetize. Libera palavras de vida agora. Declara o que você vai viver. Declara a aceleração que você vai viver. Sim, enquanto nós estamos orando agora e você está profetizando, Deus está colocando as palavras na sua boca. Deus está confirmando no seu coração a aceleração que Ele tem para que você viva no descanso, no sossego, na paz. Vamos, aumente o volume da sua voz, demonstre para o Senhor toda essa intensidade, todo esse fluir do rio de vida que flui através de você. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, shakatarabalabasuri andarabalabasuri. Continua com os olhos fechados. Eu sinto no meu espírito, Deus está tocando o coração de alguns aqui hoje, com um toque da presença dEle que nunca experimentaram ainda. Sinta o toque, sente a presença, sente a presença, sente a presença. Oh, rabalabassuri anarabalabase, oh, rerere balabassore andere, oh, ralabasere andere, balabassuri andere, oh, shere que tere balabassuri andere, oh, shere que tere balabassuri andara balabasere andere, labassuri andere, oh, andere balabas, oh, sheketere balabas balabasso, rabalabassuri andara balabasere andere balabas. Aleluia, aleluia. Eu sinto ainda de cantar uma canção
com toda a força e intensidade do seu coração. Repete agora e fala: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que no Monte Sião, que no Monte da Graça, foi partido no meu lugar, para que hoje eu tenha total acesso à presença, à graça, ao amor, ao poder, à aceleração do Senhor na minha vida. Aleluia. Também agora erga o seu cálice, repete e diga assim: este cálice é o sangue de Jesus, que serviu de pagamento para quitação de toda dívida do pecado. E o último sacrifício foi feito para que eu pudesse entrar pelo caminho, pela verdade, pela vida, e tivesse acesso à presença de Deus e o amor dele sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que Deus te abençoe poderosamente, que você vá em paz para a sua casa. Amanhã temos oração, estou te esperando aqui. Eu estarei aqui das 7 às 8 da manhã, então se você puder, vem para cá. Vai ser poderoso, mais uma semana do jejum. Estou esperando você lá na Praça da Bíblia também. E vamos juntos buscar ainda mais a presença do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.